Maria de Lourdes Rodrigues é convidada deste Jornal das 9. Muito boa noite. A senhora ajudou a organizar e a coordenar um trabalho que faz um levantamento sobre políticas públicas em Portugal. E é sobre este livro que vamos falar. Depois falaremos também sobre educação, porque foi ministra desta pasta. Mas em relação a este livro, podemos genericamente, ou corrija-me se achar abusiva a conclusão, chegar à ideia de que se não tivermos objetivos muito claros do que queremos, seja em que área for, não vale a pena legislar, nem tomar nenhum tipo de decisões. Concordo com essa sua síntese. Acho que faz uma boa leitura do livro. Ideias claras, objetivos claros, mas também informação e conhecimento sobre os problemas e sobre as soluções possíveis. Este livro resultou de uma atividade complementar da atividade de ensino do Instituto Universitário de Lisboa, o ISCTE, onde eu ensino, na área justamente das políticas públicas, e desenvolvemos o ano passado uma atividade de debate que chamámos Fórum das Políticas Públicas, que se organizou em torno de 13 temas, 13 medidas de política contidas no memorando de entendimento da Troika, e o objetivo, podemos falar em dois objetivos para a organização desse debate. Por um lado, fazer a universidade e os académicos participarem no debate público, na vida democrática, contribuindo com propostas, contribuindo com reflexão, com conhecimento para esse debate público sobre as políticas, e na altura o que estava muito em cima da mesa eram as medidas contidas no memorando de entendimento, mas também o outro objetivo de trazer à universidade os políticos com experiência de governação para que pudessem partilhar com os alunos e com os colegas, com os professores, aquilo que é a sua visão para os diferentes problemas que temos. E a visão com que ficamos normalmente é de que os trabalhos que são produzidos pelas universidades, sítios onde estão efetivamente os conhecimentos e a capacidade técnica e científica para olhar para os problemas, são encomendados, mas depois acabam na gaveta. Há uma diferença de linguagem que dificulta a absorção destas sugestões, das universidades, depois no trabalho de quem toma decisões e de quem governa, de facto? Os mundos são diferentes. O mundo da decisão é um mundo diferente do conhecimento, com regras, com objetivos que são diferentes e devem manter a sua autonomia relativa, digamos assim, as suas lógicas próprias da organização. É isso que faz com que seja possível manter um grande espaço de liberdade nas universidades. O conhecimento e a informação precisam de liberdade para se desenvolver. O mundo da decisão é um mundo muito mais condicionado, muito menos liberto, digamos assim. Agora também é muito importante construir espaços de sobreposição, espaços de trabalho em conjunto. As universidades devem, para além de cumprir as exigências da agenda científica, podemos dizer assim, devem também ter uma preocupação de contribuir para a resolução dos problemas. E aí existe uma linguagem de tipo diferente. Existe, de facto, uma linguagem que permita dialogar com o mundo da política, o mundo da decisão. Os académicos têm que fazer também um uso da sua... podem, não gostava de ser bem normativa neste campo, mas podem fazer um uso da sua liberdade, que é ser corajosos nas propostas de resolução dos problemas, nas sugestões que fazem, nos contributos que dão para não apenas pensar sobre os problemas, como nas soluções. Agora, são espaços de encontro que temos que construir. Um dos objetivos justamente deste fórum foi construir esse espaço de encontro entre quem decide, quem tem experiência de decisão e de governação, e quem pensa, quem conhece, quem sabe lidar com a informação para pensar sobre os problemas. E esta é uma experiência para prosseguir ou ela conclui-se com este livro? Não se conclui. Tem que continuar. É uma atividade complementar da atividade de ensino que deu muito bons resultados este ano e, portanto, vamos continuar. Faremos o fórum deste ano numa modalidade diferente, mais concentrada no tempo. No mês de fevereiro ou de março vamos organizar de novo um fórum de debate de novos temas que ficaram de fora, como o da segurança interna, questão das relações internacionais. Há muitos temas setoriais que ficaram de fora, não decidimos ainda, não fechamos completamente o programa, mas estamos justamente a preparar-nos para lançar o fórum deste ano. É muito importante continuar a trabalhar neste sentido, porque disso depende também a qualidade das políticas públicas. Nós temos, de facto, um problema com a qualidade das políticas públicas. Qualquer política, independentemente de ser de esquerda ou de direita,
Importa menos, aliás, na minha opinião, que a política seja de esquerda ou de direita, importa muito mais a sua qualidade. Mas há 3 requisitos para uma política de qualidade que nem sempre são cumpridos no nosso sistema. É o requisito da informação e do conhecimento de base dos problemas, é o requisito da negociação e do diálogo. As políticas têm que ser sempre negociadas e definidas considerando diferentes pontos de vista, e é o requisito da avaliação. O facto de nem sempre cumprirmos as exigências de conhecimento, as exigências de negociação e as exigências de avaliação faz com que tenhamos uma espécie de deriva permanente de mudança, uma espécie de fascínio pelo novo, está-se sempre a mudar sem que se perceba porque é que se mudou, criando descontinuidades e rupturas nas políticas que são muito negativas para os resultados que temos. Destas 13 áreas que foram estudadas com profundidade neste livro, consegue dizer quais foram as áreas mais prejudicadas por essa alteração sistemática, que tem pelo menos ciclos de 4 anos? Neste preciso momento está a ser muito prejudicada a política que vinha a ser seguida no setor da energia, por exemplo. O livro Ler o capítulo da energia dá-lhe conta dos prejuízos incalculáveis que teremos pelo facto de se ter suspendido, sem que se perceba porquê. Repara, a fatura energética, a nossa dependência do petróleo é da ordem de 18 mil milhões de euros por ano. Vale tanto a fatura da dependência energética, vale tanto como o Sistema Nacional de Saúde inteiro, por ano. Isso não está no debate público, fala-se em corte de despesa, nunca se fala, por exemplo, no que precisamos de fazer para reduzir esta despesa de uma forma sustentada. Esse era um programa que vinha a ser seguido. Portugal, hoje mesmo, ouvi nas notícias, está muito bem colocado no ranking dos países que recuperaram do ponto de vista da sustentabilidade energética e sem que se perceba porquê, sem que tenha havido uma avaliação, sem que se conheçam os fundamentos, há uma alteração de política neste setor, nesta área, que é, para as pessoas que acompanham as políticas públicas, incompreensível. Mas poderia falar de muitas outras áreas em que estas hesitações, a reforma da administração pública, por exemplo, a avaliação dos funcionários, o Simplex, uma série de medidas de política que vinham sendo seguidas, e não apenas pelos últimos 2 governos, vinham a ser seguidas desde o início, desde 2000 pelo menos, sem que se perceba porquê, porque não se pode associar a isso apenas as dificuldades financeiras. E há uma descontinuidade que muito prejudica também a confiança, acaba por minar a confiança dos portugueses na possibilidade de se reformar e de se mudar alguma coisa. O programa de assistência, e precisamente porque este livro se foca concretamente nas áreas que são afetadas pela negociação com a Troika, este programa de assistência obriga-nos a interromper estas políticas? Não obriga a interromper, não. Obriga, eu diria que nós temos 4 ou 5 grandes problemas que se acentuaram com a entrada do euro em 2000 e com a crise financeira em 2008. Mas são problemas que têm um pouco mais de tempo, mas que vinhamos com uma trajetória um pouco irregular, mas ainda assim a ganhar alguns resultados. Eu enumeraria 4 ou 5 problemas. Um deles é o da qualificação dos portugueses. O esforço de qualificação dos portugueses, na última década obtivemos resultados absolutamente notáveis, de que o indicador do abandono precoce é apenas um exemplo. Pode estar abaixo de 1% neste momento, é isso? Como? O indicador de abandono precoce pode estar abaixo de 1%. O do abandono precoce é o indicador que mede a percentagem de jovens com entre 18 e 24 anos que estão no mercado de trabalho e já não estão a estudar e têm menos do que o ensino secundário. Em 2005, em 2011 este indicador era à volta de 46% e neste momento reduzimos para 23%, mais ou menos. É uma recuperação notável, sobretudo porque é uma recuperação na área da qualificação que não depende da demografia. Porque a taxa de alfabetização, de certa forma, é afetada pela demografia, mas este indicador é um indicador que representa já o resultado de um esforço de qualificação dos jovens, sobretudo, mas que foi absolutamente notável. Mas esse esforço tem que continuar, porque é em resultado desse esforço que nós conseguiremos atrair investimento, é que conseguiremos fazer crescer a economia e conseguiremos também reduzir as desigualdades. Mas eu diria que há outros problemas. Há o problema
da sustentabilidade energética, já aqui falámos da nossa dependência do exterior nesta matéria, este problema precisava de ser resolvido. Depois temos, evidentemente, o problema do controle do déficit e da consolidação orçamental, mas eu não dissociava desta matéria a questão do sistema fiscal, que precisávamos de rever, de o tornar mais transparente, mais simples e mais amigo do investimento, digamos assim. Ora, estes problemas, que são problemas conhecidos, que vinham numa trajetória de resolução, mesmo a consolidação orçamental, vinha numa trajetória de consolidação, nós temos que recordar sempre o esforço feito no período em que foi Ministra das Finanças a doutora Manuela Ferreira Leite, e depois o período mais tarde em que foi Ministro das Finanças o professor Teixeira dos Santos, foram 2 períodos em que houve resultados, de facto, na consolidação orçamental. Ignorar que há 2 marcos muito importantes nesta trajetória, uma a entrada no euro e outra a crise de 2008, faz com que centremos, ignorar da narrativa dos problemas, estes 2 marcos, faz com que nos concentremos exclusivamente na questão da redução da despesa e da despesa do Estado Social. Ora, se tivermos um entendimento dos problemas um pouco mais abrangente, um pouco mais rigoroso e atendendo aos factos que se passaram nas políticas públicas, certamente também teremos disponibilidade para encontrar soluções que não são exclusivamente a do corte na despesa do Estado Social. Agora pedia que olhasse para a questão da educação e para as declarações mais recentes do Primeiro-Ministro. Já o ouvimos dizer hoje que estamos a entender mal aquilo que ele disse na entrevista da semana passada, mas depois também há esta declaração da Confederação de Pais que diz que por altura da preparação do projeto de Constituição o PSD tinha a intenção de facto de introduzir uma propina no secundário. Que efeito tem isto no esforço que se tem feito de qualificação do país? Vamos lá ver, eu penso que reduzir os nossos problemas à questão da despesa não ajuda a compreendê-los nem a arranjar boas soluções. Eu gostava de, nas matérias de educação, voltar ao início. Quais são os nossos problemas em matéria de qualificação, em matéria de educação? E eu diria que nós temos 2 grandes problemas. Um é conseguir concretizar a escolaridade obrigatória que está instituída por lei há muito tempo, que tem tido várias atualizações, a última das quais em 2009, agora para os 18 anos. E o país tem tido muita dificuldade em concretizar, isto é, em fazer com que todos os jovens que frequentam o sistema de ensino aprendam efetivamente e tenham percursos escolares com êxito, positivos, que consigam concluir a escolaridade obrigatória que está instituída no momento próprio. O outro segundo problema é o de criar oportunidades para os adultos que no seu tempo não tiveram a oportunidade de frequentar a escola. Estes são os 2 nossos grandes problemas. Garantir que os jovens que estão na escola aprendem, garantir que os adultos que nunca foram à escola têm uma oportunidade de se qualificar. Estes são os 2 nossos problemas e que convocam todos. Convocam as políticas, mas convocam também os agentes educativos e convocam também as famílias, digamos assim. E são problemas de uma enorme dificuldade, que ficam ainda mais difíceis no momento atual, na atual conjuntura económica e financeira, em que somos obrigados a reduzir a despesa. Estes problemas podiam ter uma solução em períodos de conjuntura de expansão, num período de conjuntura de recessão, tornam-se muito, muito mais difíceis, mas nós não os podemos perder de vista. Se reduzimos o problema da educação ao problema de corte na despesa da educação, nós estamos a perder completamente o horizonte de construir e a adquirir um horizonte que é um horizonte negativo, que não nos levará a lado nenhum. Portanto, eu gostava de retomar aquilo que são os 2 problemas que temos para resolver. São estes. O que acontece estarmos num momento de crise financeira e, portanto, que nos obriga a fazer isto, a cumprir estes objetivos com redução da despesa. Mas não podemos resumir os problemas da educação à redução da despesa. Nem podemos criar novos falsos problemas. Derivas desta situação, como a deriva do debate entre a escola pública e a escola privada. É uma deriva porque todos os estudos internacionais provam que este confronto, as opções, são falsas opções, não nos conduzirão nem a melhorar os resultados, nem a reduzir a despesa.
Fazer o confronto, a alternativa entre escola pública ou escola privada não nos resolve o problema nem de melhorar a qualidade, nem de reduzir a despesa. Mas confrontados com a necessidade que há de facto de reduzir despesas em todas as áreas. É verdade. É possível manter alguma qualidade, a qualidade do ensino, ou reforçá-la, continuando focados nesses dois problemas que identificou? É possível. Eu dou-lhe um exemplo dos orçamentos da educação entre 2006 e 2008, foram orçamentos de contenção, não aumentou a despesa pública em educação, e isto mesmo pode ser comprovado na comparação dos orçamentos iniciais com os orçamentos finais, com os orçamentos executados. Mas isso a despesa pública não aumentou. Encerraram-se escolas, a despesa pública não aumentou e alargou-se o Serviço Público de Educação. Foi criado o Programa Novas Oportunidades, foi alargado e generalizado o ensino profissional nas escolas secundárias, foi introduzido o inglês no primeiro ciclo, foram introduzidas atividades de enriquecimento curricular e poderia enumerar muitas outras áreas de serviço de educação que foi alargado, mantendo a despesa. É evidente que nós estamos perante a necessidade, e ninguém pode escapar à necessidade de racionalizar a despesa, mas uma coisa é racionalizar a despesa, outra coisa é cortar a despesa de uma forma indiscriminada e cega. Nós não resolveremos o problema se o corte for cego. A alternativa é muito trabalho, é muita negociação, é muita alteração de regra, é muito saber onde é que se pode racionalizar. Mas eu não gostaria que se desistisse de racionalizar o setor da educação, que pode, evidentemente, ter ganhos de eficiência, muitos ganhos de eficiência, trocando apenas este objetivo reformista de ter ganhos de eficiência com um corte cego, diminuindo a carga letiva, a presença dos alunos nas escolas, diminuindo o serviço de educação, ou fazendo uma outra coisa que é transferir a despesa para o lado das famílias. Isso não é racionalização. É introduzir um fator de discriminação, ou não? Transferir a despesa criar de educação no secundário, por exemplo, transferir a despesa para as famílias. Criar propinas no secundário não é nenhuma medida de racionalização nem de corte na despesa. Pelo contrário, transfere-se a despesa do Estado para as famílias. E, portanto, isso não responde aos problemas que temos para resolver. Isso é criar um outro problema, não é resolver os problemas que estamos a enfrentar. Os problemas que estamos a enfrentar é garantir que todos os alunos aprendem, é garantir que todos os alunos têm a igualdade de oportunidades e que fazem a escola com êxito. Ora, na minha opinião, não é transferindo a despesa de educação para as famílias que isso se consegue. Corremos o risco de um atraso civilizacional, retirando a muitos jovens a possibilidade de continuar a estudar? Não creio que esse risco que estejamos a correr esse risco, não creio. O debate público parece-me mais um debate público pouco informado, em que não se tornaram explícitas as dimensões associadas aos interesses e às dimensões mais ideológicas do debate, do que propriamente o risco de fazer essa transferência. Não é possível, depois de se terem aumentado os impostos como se aumentaram, não é possível estar a falar em transferir para as famílias as despesas de educação. E eu diria que isso não é a solução para os problemas que temos. Se é criar um outro problema, se é uma outra conversa, é uma outra história, não sei porque é que ela foi acrescentada ao debate público sobre educação. Com certeza perceberemos nos próximos tempos. Doutora Maria de Lourdes Rodrigues, muito obrigada por ter aceitado este nosso convite. Obrigada. Obrigada. Boa noite.